Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar da geometria dos números complexos. Se liga aí então. Para a gente começar a falar de geometria dos números complexos, vamos tentar relembrar o que é número complexo, né? Então, número complexo, normalmente a gente simboliza ele por Z, né? Ele pode ser escrito na forma A mais BI. Tá? Onde A é a parte real do número e BI é a parte imaginária, né? O B indica a parte imaginária do número, ok? O que acontece na geometria dos números complexos? Se eu fizer aqui a reta dos números reais, como o próprio nome diz, eu consigo só representar os números reais. Então, sobre essa reta, eu só tenho o número real, tá? O que eu tenho que fazer? Bom, aqui então eu consigo representar a parte real do número. Eu preciso de outro eixo para representar a parte imaginária. Então nós fazemos outro eixo aqui, certo? E essa parte aqui vai representar a parte imaginária do número, tá? Ou seja, então, para eu representar um ponto nos números complexos, eu não consigo só em uma reta, né? Eu preciso de um plano cartesiano, porque ele pode ter uma parte real e uma parte imaginária. Claro que ele pode ser só real e só imaginário, ou está sobre o eixo real, ou está sobre o eixo imaginário. Tudo isso é número complexos. Porém, se eu tenho os dois juntos, eu preciso de um ponto. Então, vou marcar um ponto qualquer aqui, tá? Esse ponto P, ele tem a parte real dele, que no caso aqui, né, eu falei que é o Z, então aqui eu vou colocar que é o A, e a parte imaginária dele, que é o B. Tá? E assim a coordenada dele é dada por AB. Só que nos números complexos, esse ponto ganha o nome de afixo, tá? Então, quando vier a palavra afixo, significa que ele está falando do ponto no plano dos números complexos. Outro detalhe importante é que esse plano, ele tem um nome, tá? Esse plano se chama Argand-Gauss, tá? Foram os dois matemáticos que desenvolveram esse plano para representar os números complexos. Assim como um número real tem o módulo do seu valor, os números complexos também têm o módulo, né? Então, o módulo de um número real, um número complexo, é a distância do ponto até a origem. Ou seja, do afixo até a origem. Mas essa definição também se aplica aos reais, né? O módulo do A é o próprio A, é a distância do A até a origem, certo? Isso não muda, isso para o complexo também vale. Como o A, no caso dos reais, é sempre um ponto na reta, então é só ver a distância dele até a origem. Aqui, essa reta, esse ponto pode estar fora da reta, né? Então, ela pode estar aqui, ó. Por exemplo, essa distância está aqui. O módulo do Z, o módulo do número complexo, é essa distância aqui, ó. Então, o que eu consigo observar aqui? Um triângulo retângulo, né? Que essa parte aqui vale exatamente o B, essa parte aqui vale exatamente o A. Então, eu vou ter que o módulo dos números complexos, ou seja, o Z ao quadrado, é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Ou seja, o módulo dos números complexos é a raiz quadrada do A, que é a parte real do número, mais o B, que é a parte imaginária do número, ao quadrado também. Então, se eu quero calcular o módulo, esse módulo aqui, eu vou usar o Teorema de Pitágoras, lembrando que ele é sempre a distância até a origem. Outro conceito que a gente pode aplicar em números complexos é o argumento de um número complexo. E a palavra argumento aqui está querendo dizer inclinação, tá? Inclinação. Normalmente a gente representa essa inclinação pela letra grega θ, tá? Então a inclinação, o argumento do número complexo, o θ,
é o argumento, ela é a inclinação em relação aos números, a linha dos reais, tá? Então, esse θ é no sentido anti-horário em relação à linha do números reais. Note que esse θ, ele não é único para cada ponto, tá? Ou seja, para cada ponto, esse θ não é único, porque eu posso ter esse ponto dando mais que uma volta, tá? Então, eu posso ter ele, vamos dizer, se ele for 60, se eu der mais uma volta, 360 mais 60, 420. 420 cai no mesmo lugar. Mais 360, mais 360, 780, cai no mesmo lugar. Então, a ideia é que esse ponto, ele pode ter vários argumentos diferentes aqui. Eu não sei quantas voltas estão sendo dadas. O importante é o quê? Quando você representar esse θ entre 0 e 180, ou seja, o θ está entre 0 e 180, não, 360 graus, ou você pode escrever 2π em radianos, esse daqui é chamado de argumento principal, tá? Então, esse argumento principal tem que estar nessa característica. Mas lembrando que eu posso dar quantos giros eu quiser e cair sempre no mesmo ponto. Então, eu posso ter para diferentes pontos outros argumentos. Então, ele não é único para cada ponto. Dessa forma, a gente consegue montar a forma trigonométrica dos números complexos. Então, o que é a forma trigonométrica? Os números complexos, então, podem ser escritos na forma algébrica, que foi mostrada lá no começo, que é A mais BI. Esse A e esse BI, esse A e esse B, podem ficar em função de seno e cosseno. Como que nós vamos fazer isso? Veja só. Do jeito que estou representando o número complexo aqui, a gente fala que ele está na representação retangular. Por quê? Através de um retângulo, eu consigo simbolizar as duas coordenadas dele. Porém, agora, ao invés de falar o número complexo através das suas coordenadas, eu quero falar através da sua inclinação e através do seu módulo. Será que é possível fazer isso? Claro que é possível. Então, a gente vai fazer uma transformação de coordenadas retangulares para coordenadas trigonométricas. Então, primeira coisa, o módulo Z nas coordenadas trigonométricas, ó, ele é chamado de ρ, tá? Então, o módulo é o nosso ρ, letra grega, ρ, que parece um pezinho, tá? Então, isso daqui é ele assim, A ao quadrado mais B quadrado, não muda. Só que nas coordenadas trigonométricas nós vamos usar o ρ, tá bom? E agora, nós precisamos escrever o A e o B em função de quem? Em função do θ. Porque eu quero ficar com essas duas informações só. Como que eu posso escrever o A e o B em função de θ? Usando esse triângulo retângulo que a gente tem aqui, usando as funções trigonométricas seno e cosseno. Então, vamos lá. Seno de θ, vou escrever aqui embaixo, ó. Seno de θ vai ser quem? Bom, seno de θ é o B, cateto oposto, sobre hipotenusa, sobre sobre o módulo. Só que o módulo nós vamos usar ρ. Então, o seno é B sobre ρ. O cosseno é o A, olha lá, cateto adjacente, sobre hipotenusa, o módulo. Então, cosseno de θ é igual ao A sobre ρ. Eu quero substituir o A e o B na parte algébrica do número complexo. Então, vou isolar. Então, eu tenho que o B pode ser substituído por ρ seno θ e o cosseno, o A, pode ser substituído por ρ cosseno θ. Dessa forma, o número complexo que estava escrito assim, Z igual a A mais BI, eu vou escrever da seguinte forma, Z igual a A no lugar do A, ρ seno θ, cosseno θ, mais no lugar do B, ρ seno θ, ρ
seno θ, vezes o i que está aqui. Tem ρ nas duas? Coloca o ρ na evidência. Então, a forma trigonométrica z do número complexo pode ser escrito pelo módulo dele, que nós vamos representar por ρ, que multiplica cosseno de θ mais o seno de θ vezes i. Então, essa é a forma trigonométrica de um número complexo. Você pode cantar assim para não esquecer, ó. Rho cosseno θ mais i seno θ. Rho cosseno θ mais i seno θ. Beleza? Vamos ver mais algumas propriedades que a gente vai usar a forma trigonométrica do número complexo. Vamos lá então, algumas operações que são mais fáceis de serem realizadas com os números complexos, mas na forma trigonométrica, tá? Então tá aqui, peguei dois números complexos quaisquer, Z1, que é esse aqui, e Z2, que é esse aqui, tá? Então eu quero fazer a multiplicação entre Z1 e Z2. Como que nós vamos fazer isso? Veja, se fosse na forma algébrica, você teria que fazer uma distributiva, né? Distribuir o A, o B, o B. Então, mas se você tem vários números complexos multiplicando um pelo outro, na forma algébrica isso vai ficando muito maçante. Na forma trigonométrica, isso vai resultar sempre da mesma forma. Então, veja só, quando você multiplicar dois números na forma trigonométrica, você vai fazer assim, vai multiplicar o módulo desses números, então pega os dois módulos e multiplica, então vai ficar ρ de 1 vezes o ρ do 2, ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai alterar os ângulos que você está, porque quando você está multiplicando eles, o giro deles vai mudar também. Então, essa ideia vai mudar como? Vai mudar que você vai somar os dois. Então, vai ser cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Tá? Então, relembrando, quando você tiver a multiplicação, então aqui a gente tem a multiplicação, tá? Para multiplicação, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o módulo, vai multiplicar os módulos. Ah, se tivesse 3, multiplicaria os 3. E vai somar os argumentos, ó, tanto no seno quanto no cosseno. E se tiver uma divisão agora? Bom, se eu tiver o Z1 dividido por Z2, é bem intuitivo. Olha só, se tivesse essa divisão, se eu fosse fazer na forma algébrica, teria que multiplicar pelo conjugado, dá muito trabalho. Não, na forma trigonométrica você pode usar a seguinte ideia. Você pode pegar, dividir os módulos, então eu vou dividir o ρ1 por ρ2, e subtrair os argumentos, que vai multiplicar cosseno de θ1 menos θ2, mais o i seno de θ1 mais θ2. Ok? Então, isso aqui aplica para divisão. Veja, é bem intuitivo. Na multiplicação, você multiplica os argumentos, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Na divisão, você divide os módulos e subtrai os argumentos. Beleza? Como que chega nisso? Bom, se você fizer passo a passo isso aqui, você vai ver que vai resultar nisso. Mas se você fizer com vários, você vê que isso mantém, tá? Então, não há necessidade da gente ficar fazendo um a um para demonstrar essas duas ideias. A última dedução que a gente vai fazer aqui é potência. Se eu pegar o Z1 e elevar a qualquer número, veja, se você fosse fazer isso na forma algébrica, isso ia ter que ficar se repetindo, várias multiplicações. Bom, pensa aqui, né? Se eu tenho uma multiplicação de um com o outro, na potência, então, eu vou ter o ρ, o módulo desse número, elevado ao próprio número, porque é ele multiplicando n vezes. E aí, o que vai acontecer com o argumento? Vai aparecer ele, mais ele, mais ele, mais ele. Quantas vezes? N vezes. Então, vai ficar n θ1. Olha lá. Mais i seno de n
θ2. O que está acontecendo aqui? Bom, estou pegando o módulo e elevando ao n, e estou pegando o argumento e multiplicando por n. Então, na potenciação, basta fazer essas duas coisas quando o número complexo está na sua forma trigonométrica, tá? Então você pode usar essas três ideias aqui, que é muito mais simples do que na forma algébrica. Por isso, de vez em quando, essa forma é mais útil que a forma algébrica. Gostou dessas informações? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.